Fala, meu povo! Aê! O cenário meio deslocado, aleatório de lado. Diferentão. E a gente veio falar hoje com vocês sobre Cidade Invisível. Uma série do folclore brasileiro. A série chega na Netflix agora, sexta-feira, dia 5 de fevereiro. E roda a vinheta que a gente tem algumas coisas pra dividir com vocês, porque já assistimos metade da série. Primeira coisa que vocês têm que saber é que a série é incrível. Sem spoiler algum, ela é incrível. Cara, a gente fica ressaltando, tipo, fizeram uma série lá na Noruega, uma série lá na Dinamarca, que incrível, conhecer novas culturas. E vou ser bem sincero, eu li o folclore brasileiro criança e nunca mais dei atenção. Pois é, tem isso, assim, é uma coisa que bate muito na gente, sabe? Existe no nosso imaginário, a gente até vê na escola, né, algumas coisinhas disso. Quem é aí dos anos 90, anos 80, teve acesso a Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que trouxe todas essas criaturas pra nossa vida, mas não é uma coisa presente. É coisa do Monteiro Lobato. Exato. É do Brasil. É do Brasil. E é muito legal, assim, da mesma forma que agora, recentemente, a gente fez vídeo aqui no canal comentando sobre a série Equinox, que também é da Netflix, e a gente falou assim, cara, é um negócio dos equinócios, que fala de outra cultura, e que a gente tem que ir lá na cultura deles pra entender como é que funciona. Quando a gente vê essa série, é muito a gente. É muito a nossa vida e todas as histórias que a gente ouve. Dos avós, dos tios, principalmente Panda, né? Você lembrou de muitas histórias. Minha mãe contava muita história pra mim, cara. A mãe do Panda, pra quem não sabe, é de Belém. Isso. E aí tem história do Boto, tem história da mula sem cabeça, tem do história... Saci, Nossa, Curupira. muita história. Todos esses, né, ícones do folclore brasileiro que estão aí nessa história, enaltecendo pela primeira vez a nossa cultura. Isso aí. O ambiente da série é muito legal, todo mundo vai se identificar bastante, porque os personagens são muito comuns, né? Todo mundo, assim, que tá na história. E segue aquela premissa das séries brasileiras, assim, de ter sempre uma boa investigação, ter um bom policial, fazendo alguma coisa. Enfim, vocês vão amar a série. Não posso dar spoiler. Não. Uma coisa que é muito legal vocês saberem é que a série, ela foi criada pelo Carlos Saldanha. É a primeira série live action dele, primeiro conteúdo em live action. Ele que tem aí uma longa carreira de animações. E currículo bom. Eu conversei com o elenco e com o Carlos Saldanha. Então confere aí meu papo, porque a gente tá aqui, ó, só amores. A gente assistiu 4 episódios. A gente tá esperando a outra metade. Sim. Então, nesse momento, estamos que nem vocês. Tão ansiosos quanto pelo final dessa história. Confere aí meu papo. Gente, prazer falar com vocês. A série tá incrível e eu preciso elogiar todos vocês, porque personagens maravilhosos, atuações maravilhosas, histórias maravilhosas. Parabéns mesmo. Tá muito legal. Obrigado. Queria começar com a Jéssica. Você interpreta uma sereia e eu preciso falar que o seu olhar é extremamente hipnotizante como sereia. Você hipnotizou pessoas no sofá. Como que foi para você trabalhar nessa série, participar dessa história? Você pode contar um pouquinho, enfim, das suas impressões sobre a sua personagem? Claro. Cris, assim, é uma novidade para mim. Eu nunca fiz uma personagem desse tipo, nesse nível, desse jeito, sabe? É quase surreal. E eu tô muito feliz mesmo de participar desse grupo, né? Desse time forte aí. Foi basicamente assim, fiz uma preparação, né? Corporal, natação, apneia, dança do ventre, né? E foi incrível, foi incrível. O Saldanha, ele me deu muita liberdade, né? Eu pude criar, a gente pôde criar, na verdade, né? Porque foi uma construção também com o diretor, com a direção, com o autor, né? O Carlos Saldanha. Ele me deixou tão à vontade que eu me senti bem. Então, não foi uma... Apesar de ser um projeto bem diferente do que eu estou acostumada a fazer, foi uma delícia fazer. Foi prazeroso demais, porque a gente fez em conjunto. E tudo aconteceu. Acho que teve uma química no geral. Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir. Tá tudo podre. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Luna! Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. Você tá bem, meu amor? A minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar, seguir em frente. A construtora ofereceu 30% a mais na casa de cada um de vocês. As pessoas que lutaram para preservar nossa floresta estão mortas.
estão fazendo? Esse animal só sai daqui dentro de uma viatura da Polícia Ambiental. Marcos, você, com qualquer sereia, é um fit perfeito. Pode continuar nessa trajetória de sereias que tá tudo certo na sua vida. Ah, né? Que bom. Tá muito certo. Você traz o ceticismo, né? O seu personagem traz o ceticismo para a história, que eu acho que representa a maioria dos brasileiros atualmente com relação ao folclore brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre, enfim, suas impressões sobre a história, sobre o seu personagem, o que você achou mais legal assim nessa trajetória. O personagem, o Eric tem uma trajetória muito bonita, né, na série, porque é a partir do luto, a partir da dor e do inexplicável, ele precisa de uma resposta, que ele é obrigado a questionar e a repensar essa questão do cético, né? O que é o cético, né? O que existe além disso, né? Então o Eric ele é mergulhado nesse universo, que ele precisa dessa resposta, e ele é apresentado a todo esse universo místico e mágico, se a gente pode colocar assim. Eu acho que tem uma metáfora por trás disso que é muito bonita, né? Que eu acho que no fundo a gente, como ser humano, tem medo do desconhecido. A gente tende a não gostar do que é diferente da gente, né, como primeira reação. E o mais bonito é que a gente pode ter um segundo olhar sobre isso, um olhar com empatia, um olhar com tentar se colocar no lugar da pessoa, tentar entender as questões, tentar entender de onde vem. E com isso, a gente crescer, a gente aprimorar e a gente ter união, né, que é o grande bem que a gente pode fazer. Então, assim, é um personagem que, sim, ele tem esse ceticismo no começo em relação não só a essas entidades, mas em relação a tudo, né? E ele é obrigado a mergulhar no passado dele mesmo, para conhecer e para entender por que ele é tão cético, por que ele foge tanto disso, por que ele tem esses traumas e esses medos, e a partir daí ele se reinventar, né, de uma maneira melhor. Então, eu acho que é uma metáfora muito bonita e é um arco muito bonito desse personagem que traz isso pra gente como público ver. Então, é muito humano, acho que todo mundo se identifica com todos os elementos da série, inclusive essa brincadeira da investigação policial, que é super atraente também, né? A gente quer ver o que vai acontecer, essa relação de gato e rato dele com a Inês, ou dele com a própria corporação que quer destruir aquela reserva para construir. Então, tem muitos elementos bonitos, assim, né? Verdade. Alessandra, antes de mais nada, parabéns pela cuca mais profunda que eu já vi na minha vida. E olha que quando eu era criança, eu tinha pesadelos com a cuca. Você resgatou algumas coisas ali com a sua cantoria na série. Que bom, que bom. É muito incrível. Eu não sei se você teve essa impressão, mas eu senti assim, que a Cuca, né, nessa história, ela traz ali principalmente uma dor e uma angústia muito grande dentro dela, de existência, e eu fiquei me questionando muito sobre a vilanização da Cuca, que sempre foi uma vilã, e nessa história ela se apresenta muito diferente, né, com argumentos, com propostas interessantes ali de pontos de vista do que está acontecendo, protegendo a natureza, protegendo o seu povo, né, os seus iguais. Eu achei muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desenvolvimento e o que você achou dessa personagem. Interessante seu ponto de vista. Interessante mesmo, Rico. A Cuca, agora você está me fazendo pensar numa coisa. A Cuca, ela é antiga. Antiga no melhor sentido da palavra. Ela é uma feiticeira. E ela traz nessa melancolia que você detectou muito bem, ela é melancólica mesmo, ela traz toda a história da humanidade, porque ela nasceu há séculos atrás. Então, ela é antiga. Ela não é uma vilã, quer dizer, sim, o Sítio do Pica-Pau, maravilhosa, que a gente ama muito, mas são histórias infantis, aqui se trata de outra coisa, é outra luz jogada sobre essa personagem, que é uma feiticeira antiga e que carrega muitas dores, carrega a dor dos seus pares estarem morrendo, desses entes, dessas entidades estarem perdidas no mundo. É um mundo que não tem mais lugar para isso, né? Esse mundo do capitalismo selvagem não acolhe mais. Então, o papel da nossa Cuca é do acolhimento. Claro que é uma figura como representante dessa força da terra, dessa força do inconsciente, porque a borboleta é a força do inconsciente, ela entra na mente das pessoas. Ela é assustadora também. Não é ruim, mas ela é assustadora. É um mistério a qual todos nós estamos sujeitos. Então, é interessante essa abordagem, eu acho. Eu achei incrível. Vocês têm algum momento ou ceninha favorita, sim, vocês três? É o momento do afogamento, né? Maravilhoso.
essa pessoa, esse homem pro fundo do mar. Eu acho assim, é uma das imagens mais lindas que eu fiz num dia, né, nesse projeto. Então, certamente, esse momento. Posso contar que eu vou dar spoiler. Vou dar super spoiler, mas vocês vão ver. No último episódio, a minha cena preferida é o que o Eric faz para salvar a filha. Eu acho que é muito bonito, muito humano e muito da relação pais, mães e filhos, assim, né? Que é um amor maior do que por você mesmo. Eu gosto quando ela vira de borboleta, ela vira gente. Eu acho isso mó legal. Então ela tá voando lá no necrotério, flup, 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 aparece o olhinho dela, puf, de repente sou eu. Eu achei isso mó legal. Eu tentei tirar ele de lá pra levar pro mar, só que apareceu um policial e eu... Ele viu? O que aconteceu? Eles estão entre nós, Eric. Desde que o homem é homem. Você é um deles? Vocês querem comigo? Do que você tem tanto medo? Eu quero respostas. Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas. Carlos, parabéns, cara. Que série sensacional. Estou completamente apaixonada. Parabéns muito, assim. Ah, legal. Incrível demais. Então, Cidade Invisível meio que marca a sua estreia como criador de uma série em live action, né? Sim. E da Netflix, principalmente. E pelas referências anteriores do seu trabalho, existe um apelo muito forte sobre a cultura brasileira sempre. Você é bem brasileirão nas histórias que você conta. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse projeto para você, na sua carreira, enfim, na sua vida também, e como foi o desenvolvimento. Olha, é uma experiência única para mim e foi uma coisa assim que eu há muito tempo fazendo animação, contando as histórias, assim, eu acho que assim na parte animada, assim, vamos dizer assim, o Rio foi assim uma grande realização de um sonho, né, trazer um pouco o Brasil para o mundo. Mas para isso eu precisava primeiro me estabelecer, né? E quando eu consegui fazer isso, foi um prazer muito grande poder trazer isso para milhões de pessoas, né? Depois disso, eu continuei pensando em Brasil. Como eu posso continuar isso, né? Eu já fiz uma animação, qual seria o próximo passo? Aí eu pensei, não, pode ser live action, pode ser uma outra coisa e tal. Mas sempre em busca dessas histórias. E o folclore estava sempre na minha cabeça. É impossível não pensar em folclore, né? Porque eu cresci com isso e era uma coisa... Eu sempre achei tão interessante, tão assim, rico, que eu não entendia porque nunca foi além do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu fui crescendo e fui querendo outras coisas. E agora, quando eu tive essa ideia de fazer essa série, justamente eu quis buscar esse outro público. Um público que talvez viu meus primeiros filmes. Hoje já estou adultos. Então, aí agora estão querendo uma coisa diferente. Eu quis mudar, eu quis fazer uma coisa assim, uma roupagem moderna, né? Ou seja, uma interpretação moderna dos tempos atuais, ou seja, das questões atuais e com uma temática dramática, talvez uma temática de mistério, de thriller, de policial e tal, mas com aquela coisa brazuca, né? Com aquela coisa... A gente consome tanta coisa de fora que tem isso, eu nunca vi uma coisa brasileira. Eu falei, como é que pode? A gente tem... O pessoal fala de American Gods, ou Vikings, ou Vikings e gregos. Pô, a gente tem aqui uma coisa que está totalmente inexplorada. E foi aí que... Nosso. Eu ia falar exatamente isso agora, que a gente tem na Netflix, por exemplo, séries que exploram o folclore da Dinamarca, da Alemanha, a gente tem a cultura da África do Sul, e aí eu queria saber se você acha que Cidade Invisível vai abrir as portas para a nossa cultura ser conhecida por outros países e também pela nova geração, que não teve o Sítio do Pica-Pau Amarelo como referência, né? Exatamente, eu espero que sim, né? A intenção é isso, se a gente não tentar e não fazer, ninguém vai ver, né? Então você tem que fazer, e a vantagem da plataforma Netflix é justamente isso. Não necessariamente a galera vai ver agora, pode ser, espero que vejam logo, entendeu? Mas as pessoas descobrem, e você fica sempre descobrindo coisas novas. Eu descubro séries da Turquia, séries da Dinamarca, como você falou, da Alemanha, da Rússia, você começa a descobrir essas séries de tudo que é canto. E você vai, poxa, que legal e tal. Então, é uma coisa assim que tem longevidade, né? Você não tem aquela coisa, tem que ser na primeira semana e tudo... Não, as coisas vão crescendo e vão tomando escala e a curiosidade vai aguçando. Então, assim, eu tenho muita esperança de que, não só no Brasil, as pessoas consigam ter essa releitura ou ter esse interesse por essa releitura, mas também no mundo tem essa descoberta também, né? Porque, na verdade, acho que os dois, o Brasil e o mundo têm que descobrir isso de novo.
Verdade. Você teve algum processo para escolher as principais figuras que estariam nessa primeira temporada? Porque a escolha está perfeita pelo que eu vi até agora, mas eu queria saber se você teve alguma dificuldade aí nesse processo. Olha, eu segui meu coração nisso aí, porque eu peguei as entidades que são mais próximas do meu imaginário, né? O Saci, o Curupira, a Cuca, né? E tem umas novidades aí no que eu não vou falar. Então, assim, eu comecei com esses que estão mais do meu imaginário. Mas o folclore é riquíssimo. Eu tinha várias outras que eu queria ter botado, mas não botei, com a esperança de que a gente continue contando mais histórias sobre esses personagens, né? Sobre essas entidades, que eu acho que tem muito para ser contado. Muito legal. Ai, tomara, eu tô torcendo muito. Você tem alguma cena favorita ou momento favorito que você possa comentar? Olha, tem várias muito legais, assim. Uma assim que foi, porque na verdade foi um desafio e uma surpresa, né? Foi a cena quando a Camila ela seduz o Eric. Eu acho que é uma cena que ela tá no bar e ela canta. Eu acho aquela cena linda. Eu acho uma cena tão forte, assim, ao mesmo tempo tão mística, tão assim sensual e tal. É uma cena que foi difícil de construir, de entender e de selecionar, que eu fiquei apaixonado pela cena. Eu acho que ela me enfeitiçou também. E eu acho que enfeitiçou todo mundo, porque quando ela começa a cantar, a gente que está aqui no sofá assistindo, a gente fica encantado pela possibilidade dela ser a sereia, porque é ali que tem a revelação, né? E a gente fica, meu Deus, eu não acredito. Bom, queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu trabalho também com o Dracon e com a Carol Munhoz, porque eles que, né, criaram essa história aí com você. Como que foi trabalhar com eles, que são também super focados em folclore e fantasia brasileira, né? Eu conheci o Rafael e a Carolina há uns anos atrás, há uns 3 anos, quando eles estavam querendo vir para os Estados Unidos, né? E, finalmente, quando eles conseguiram vir para os Estados Unidos, eu estava querendo fazer uns projetos, eu tinha umas ideias de projetos e tal, dentro desse elemento mais fantástico. Foi aí que eu ajudei um pouco eles aqui para chegar aqui nos Estados Unidos, se estabelecerem e tal. E a gente, num jantar, num almoço, falando das ideias, eu propus a ideia de uma série, de fazer uma coisa com o Brasil e tal, e a gente começou a trabalhar junto daí. A gente ficou 1 ano e pouco no desenvolvimento e tal, eles escreveram o primeiro piloto, e com isso, depois, a série evoluiu em outros caminhos, né? Foi para outras direções, eles também estavam ocupados com outros projetos, eles já estavam estabelecidos nos Estados Unidos, não puderam vir para o Brasil, e a gente acabou montando uma outra equipe, e a série foi evoluindo. Mas foi mais no início de desenvolvimento mesmo. Entendi. Obrigada, de novo, parabéns. A série é incrível, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Obrigado. De novo, a série está incrível, o trabalho de vocês é sensacional. Obrigada mesmo. Beijos. Valeu, beijo. O que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem volta.